Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo Conatedu. Eu sou o Otávio Neto, fundador do Mediação Online e idealizador do Conatedu, o Congresso Nacional de Tecnologias na Educação, que está em sua segunda edição. É um prazer enorme estar aqui hoje entrevistando a professora doutora Eliane Borges. Eliane Borges é doutora em Educação e mestre em Multimeios pela Unicamp. É professora do Programa de Pós-Graduação de Educação na Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordena o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Coordena a Universidade Aberta do Brasil da Universidade Federal de Juiz de Fora e é líder do grupo Educo, Educação, Cultura e Comunicação. Bom dia, professora Eliane Borges. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Otávio. Tudo bem por aqui. Bem, a gente vai começar a entrevista agora e eu vou lhe fazer a primeira pergunta e você fique à vontade para responder logo na sequência, ok? No Brasil, mesmo antes do advento da internet, podemos dizer que por meio de tecnologias um pouco mais antigas, como o rádio e mais recentemente a televisão, já se discutia e se praticava uma certa educação à distância. Como você percebe o desenvolvimento da educação à distância no mundo global, da cibercultura, e qual o papel das tecnologias de informação e comunicação para os novos processos de ensino e aprendizagem na educação? Então, Otávio, olha só, eu não chamaria as mídias clássicas, rádio, televisão, de antigas, porque eles podem dar um sentido de alguma coisa superada. Essas tecnologias, mesmo as tecnologias que foram fundadas há mais de 100 anos, hoje são muito utilizadas, tanto do ponto de vista social, de comunicação, quanto do ponto de vista da educação também. Então, a televisão, o rádio, que são essas mídias mais clássicas, né? Hoje estão integradas junto com algumas novidades no que a gente chama de mídias digitais. Então, o que é bastante interessante, eu acho bastante interessante caracterizar, é que, embora nós tenhamos um mundo hoje de telas, né, ligadas às tecnologias digitais, o que nós temos, de fato, são múltiplas linguagens no mesmo aparato, no mesmo suporte. Então, o rádio, a televisão, eles continuam participando desses processos de comunicação, mas agora de maneira diferente, né? Sim, o rádio, a televisão foram muito utilizados do ponto de vista do que a gente chama de educação à distância. Se a gente for um pouquinho mais atrás, a gente vai pensar que o livro talvez tenha sido a primeira forma de educação à distância. Hoje, claro, nós inauguramos uma nova fase, porque essas tecnologias chamadas digitais, elas são, uma das características delas é serem profundamente interativas. Então, elas nos permitem fazer coisas com a educação que, até algum tempo atrás, nós podíamos muito menos, né? Então, nós podemos hoje construir processos interativos de ensino e aprendizagem por meio dessas tecnologias. Lembrando que essas antigas, novamente insistindo nisso, né, as antigas, chamadas antigas tecnologias, elas continuam muito, muito presentes hoje nos processos sociais, como de maneira geral, e nos processos de ensino e aprendizagem também. Talvez, assim, potencialmente, elas possam ser muito mais utilizadas, elas tenham a ser muito mais utilizadas, mas elas estão muito presentes. Então, quando a gente fala, por exemplo, da fotografia é super antiga, sei lá, talvez 150 anos, desde a invenção e o uso da fotografia. Mas a fotografia nunca foi tão utilizada como ela é utilizada hoje, né? Tá, de maneira talvez até banalizada. Enfim, só para a gente lembrar que as tecnologias, elas mudam, elas vão evoluindo, elas mudam o suporte, mas elas continuam presentes na sociedade. Não sei se eu já cheguei na resposta que você queria, mas, enfim, hoje é claro que nós temos uma nova fase de educação à distância. E eu nem gosto muito de chamar educação à distância, embora eu trabalhe com educação à distância, eu gosto de chamar de educação em tecnologias, porque eu acho que se caracterizam menos esses processos pela distância
né? Distância, educação à distância, supondo que as pessoas estão um tanto quanto distantes, mas como que você pode criar situações de ensino e aprendizagem usando tecnologia, esteja o teu aluno perto ou possivelmente mais distante. Ok? Ok, Eliana. Em pesquisa divulgada no final de 2015, realizada pelo MEC, apontou-se que a televisão, mesmo sendo utilizada na tecnologia de comunicação em massa, pelos veículos de difusão aberta, é a tecnologia mais utilizada pelos brasileiros. Em sua opinião, você já até relatou um pouco na sua resposta anterior, né? Mas em sua opinião, os avanços implementados às televisões, como as Smart TVs, poderão fazer com que os consumidores dessa tecnologia possam se informar e aprender e ter a interatividade com a tecnologia, ao invés de somente consumir informações manipuladas? Pois a televisão ainda continua sendo muito, muito importante, né, no Brasil, nos lares brasileiros, não sei como é que no mundo inteiro, mas, inclusive, a televisão usada da forma mais tradicional, pensando na televisão aberta. Sem perder de vista que a televisão aberta, a televisão, do modo que ela é utilizada hoje, ela tem um sentido profundo de processo de educação também, ou seja, se aprende por meio dessa televisão que a gente conhece. O que se aprende aí já é outra questão. Mas, enfim, elas são processos, elas integram processos de socialização. Então, hoje, essas mídias que a gente ainda caracteriza como meios de comunicação de massa, elas continuam sendo profundamente influentes na sociedade, haja visto que a gente teve agora com processos no Brasil, esse processo de mudança política, muito questionável, muito discutido, no qual acredita-se que a televisão e as principais redes de televisão no Brasil tiveram um papel muito, muito importante. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode também perder de vista o fato de que a sociedade ela não é igual, ela não tem acesso à informação de maneira igual, ela não tem acesso à escola de qualidade de maneira igual. Então, se hoje nós temos a possibilidade de integrar a televisão em processos mais interativos, muitas parcelas da população, com certeza, ainda consomem, de fato, essa mídia menos interativa, mais comunicação de massa. A gente está avançando, com certeza, esses meios se democratizam mais e mais. Como as pessoas elas procedem no interior desses meios, do ponto de vista interativo, também é uma coisa a ser estudada, porque não necessariamente, penso eu, o fato de estar em condições de interação significa que essa interação ela seja realizada e, principalmente, que uma produção seja efetivada, uma produção, vamos dizer assim, uma democratização dessa produção, cada indivíduo sendo emissor, sendo receptor, sucessivamente. Eu não tenho certeza que isso aconteça de maneira, vamos dizer assim, muito expandida, talvez até homogênea. Os meios de acesso são diferentes, o que as pessoas fazem com esses acessos, com certeza, também são coisas diferentes. Então, as novas gerações, provavelmente, elas têm mais acesso a essas antigas mídias, né, essas mídias clássicas, por esses meios mais contemporâneos, mais atuais, que são o que a gente chama de meios digitais. Claro que isso possibilita mais escolhas, né? Mais seleção, há uma produção diversificada, cada um se dirige mais ou menos à produção que lhe interessa. Me parece que esse é um processo que deve avançar. Mas, hoje, para se entender processos de comunicação na sociedade, não dá para se negligenciar a velha televisão. Ok? Ok. Muito bom, Eliane. Em pesquisa inédita que realizei aqui na UFJF, na Universidade Federal de Juiz de Fora,
entrevistando 12 pesquisadores brasileiros e um que mora no exterior hoje, sobre como acontece a formação e a subjetivação na cibercultura, eu constatei que a cibercultura é a cultura do nosso espaço e tempo. Como você entende o avanço e o uso das tecnologias digitais na educação e se elas podem modificar o processo de ensino e aprendizagem, mesmo diante de ambientes escolares conservadores, né, em que, por exemplo, existem leis municipais, como aqui em Juiz de Fora, né, que proíbem o uso dos smartphones nas salas de aulas? Então, Otávio, essas novas gerações, elas estão profundamente integradas a esses aparatos técnicos todos, digitais, né? Isso é inegável. Desde que uma criança tem acesso àquele aparato, provavelmente ela vai aprender, talvez até ensinar nesses meios. Lembrando, novamente, que nem todas as classes sociais, nem todos os grupos sociais têm acesso da mesma maneira, pelo menos hoje, né? Isso daí é um processo também de democratização, de expansão, à medida que essas tecnologias ficam mais acessíveis, enfim. Agora, é inegável que a informação, e veja bem, conhecimento não é igual a informação, né? Tem-se acesso à informação de uma maneira certamente muito mais democratizada, talvez seja essa a principal revolução do nosso tempo do ponto de vista do ensino da aprendizagem. Se em algum momento a escola era dona da informação, né? Do acesso à informação, era a escola e os livros, hoje todo mundo sabe que o nosso acesso é quase onipresente, né? Desde que você tenha uma internet, um aparelho, um telefone, você está em contato, você acessa quase toda a informação que você precisa. Então, isso me parece que muda muito o papel do professor em sala de aula, e eu não sei até que ponto isso está sendo considerado na formação dos professores. Então, me parece que, como novidade, isso cria problemas, sim, para essa formação, talvez para os professores que estão há mais tempo trabalhando, e talvez isso explique um receio da tecnologia que faz com que muitas escolas ainda proíbam o uso, né, desses aparatos, desses aparelhos, celular mais especificamente. Eu acho que isso vai ter que mudar, em algum momento vai ter que mudar, caminha para mudança, tanto que várias escolas já começam a integrar essas tecnologias, né, a tirar proveito delas, né, para esses processos de ensino e aprendizagem. É um processo, acredito que sim, nós esquecemos muito frequentemente o quanto essa internet ainda é recente. Quer dizer, a gente começa a ter acesso, de fato, à internet lá em meados dos anos 90, pouco mais, talvez menos de 20 anos. Essa democratização é muito mais recente. Então, o que a gente faz com isso do ponto de vista da educação? Sabendo que a escola ela tende a ser muito conservadora, porque a escola, como nós a conhecemos, ela é fundada na cultura do escrito e da oralidade. Então, para modificar essa cultura, a gente precisa de um certo tempo. Eu acho lamentável que a gente perca também tempo nesse processo, porque parece que deveria ser evidente que hoje para todos, que potencializando essas mídias, dentro da sala de aula, dentro da escola, nós podemos conseguir alguns resultados muito melhores do que a gente consegue só pelo ensino presencial, ensino mais convencional. Mas penso que isso é um processo que ele vem, as novas gerações sendo formadas já para os cursos de educação, para os cursos de formação de professores, elas já têm uma intimidade muito maior com as tecnologias, né? Tanto que, para nós, professores, muitas vezes nós perdemos até o controle em sala de aula, mesmo nos cursos de formação de professores, por conta das redes, por causa do uso das redes, do acesso às redes. Então, eu penso que nós temos que aprender a integrar essas tecnologias, a gente está sempre insistindo nisso, integrá-las aos processos de
de ensino e aprendizagem, lembrando que hoje a informação ela não está entre quatro paredes, né? Como é assim que a escola é estruturada, ela é estruturada para que os processos fiquem entre quatro paredes. Então, eu acredito que isso começa a mudar, ele vai mudar mais. O que há 10 anos atrás era quase uma militância, né, de, olha, precisa entender a relação dessas mídias com o conhecimento, hoje já é quase um lugar comum, já é quase consenso, mas parece que ainda falta integrar isso às práticas, até por falta por desconhecimento. O que eu faço com o Facebook em sala de aula, né? O que eu faço com a internet em sala de aula? O que eu faço com o WhatsApp em sala de aula? Eu acho que isso ainda não está muito claro para os professores. E claro que ainda veja essas tecnologias como inimigas também do conhecimento, como dispersão, enfim. Eu acho que tem várias coisas aí, mas é um processo sem volta, né? É um processo que avança e sem volta. Bem, você já comentou um pouco, mas eu vou insistir com a pergunta, né? Porque está com base aí no nosso roteiro, né? Com base nas suas pesquisas, né? Na sua experiência prática de docente do ensino superior, né? Como você acha que podemos ensinar e aprender utilizando as novas tecnologias de informação e comunicação? Então, Otávio, como eu já adiantei, eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso. O fato de que é possível aprender e ensinar por meio das tecnologias, eu acho que está mais ou menos claro hoje. E a partir daí, novas metodologias se criam, né? Hoje a gente ouve falar em aula invertida, ou se fala, a própria educação à distância, os ambientes virtuais de aprendizagem, são tecnologias. Existem hoje, inclusive, muitos recursos que mal nós conhecemos, porque, como todas as tecnologias, elas vêm assim em profusão e muitas vezes a gente não dá conta de aprender o que tem para ser utilizado. Então, me parece que nós temos que aprender a utilizá-las. Então, vamos voltar àquelas tecnologias antiguinhas, por exemplo, a fotografia, né? A fotografia, sabe-se que a fotografia tem um potencial de conhecimento, né, de cognição muito grande. Já foi muito mais difícil trabalhar com fotografia. Poucas pessoas tinham acesso, né, a uma máquina fotográfica, poucas pessoas falam de filme, então muito mais difícil. Hoje todo mundo fotografa o tempo todo, então eu posso realizar um projeto de história da cidade, usando fotografia com grande facilidade, né? Então, eu acredito que se está desenvolvendo continuamente, até porque é uma coisa, onde é que a gente vai parar, né? Quando é que eu vou parar de explorar a fotografia? Não sei. Tem tanta coisa para ser usada, né? Depende da minha experiência, depende dos meus objetivos. Então, eu acho que nos cabe conhecer os recursos, né? Cada vez mais, e não é fácil conhecer os recursos à medida que cada vez mais eles são criados, né? E entender que é preciso trazer isso para modificar a escola, para adequá-la mais a isso que você falou, o nosso tempo e o nosso espaço, né? Que é um espaço desterritorializado, né? Nós hoje trabalhamos, estou aqui, eu nem sei onde é que você está, né, Otávio? Então, nós estamos aqui conversando, eu não sei qual é o seu espaço, mas nós criamos um espaço próprio aqui de trabalho. Então, é preciso reconhecer esse fato, reconhecer que hoje o conhecimento ele se processa em grande medida por meio dessas tecnologias, que é uma nova fase da humanidade, que ela precisa ser pensada, refletida, praticada pela escola, até porque a escola tem que estar integrada à sociedade em larga medida, né? Então, é preciso conhecer os modos de aprender dessas novas gerações, já que a escola trabalha, né, vamos dizer, preferencialmente com as novas gerações. Então, eu acho que tem muito a ver com conhecer os modos de trabalho, potencializar esses modos de trabalho. E quando a gente fala, parece um pouco complicado, mas tem coisas extremamente simples para se fazer usando tecnologias e
e dessa maneira, usando tecnologias, podendo simplificar certas condições de ensino-aprendizagem. Um simples Skype, muitas vezes, resolve. Todos nós temos grupos de pesquisa, fazemos orientação, sabemos que um simples Skype resolve muitos problemas, né? Então, eu acho que, assim, primeiro tem que se tirar da cabeça um pouco da necessidade, aquela necessidade mais tradicional, presencial, linear, né, que é própria da escola, e pensar outros modos. Ressaltando, né, a necessidade, eu acho assim, precisa ficar claro também, que não quer dizer que não devamos nos encontrar, não quer dizer que nós não vamos ler livros, né? Claro que a gente precisa disso, continua precisando de um bom livro, de um texto que permita o aprofundamento de um tema, né? Os nossos encontros presenciais são muito bons também, mas o uso de tecnologias, com certeza, ele pode e deve ser potencializado.